Isaías capítulo 53, versículos 1 ao 5. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 7. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Muito bem. Deus abençoe nosso irmão Pietro Natan. E o tema do sermão de hoje, tendo como base o texto que foi lido no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 7, é: Deus enxerga além da mente e do coração. Irmã Shirley Alves, que
agora está acompanhando ali pelo meu blog. Estava lá na página da igreja e acompanha agora pelo blog Zete Donizete Silva. Veja, as pessoas, pastora Ruth, estão dispostas a seguir e agir tendo como base aquilo que podem ver com os seus olhos. Nós somos assim, irmã Francisca. Mas porém, Deus não vê somente a cara. Deus enxerga para além do que desejamos em nosso coração e pensamos em nossa mente. Ou seja, Ele enxerga as pessoas não somente naquilo que elas mostram de imediato, mas naquilo que realmente são no seu interior, no seu espírito, lá no profundo, lá no escondido. O olhar de amor de Deus enxerga os pensamentos, os sentimentos, as intenções da mente e do coração das pessoas. A prova deste olhar de amor está no fato dele haver dado Jesus, o seu próprio Filho, para morrer na cruz lá no Calvário, no lugar das pessoas do mundo inteiro. De acordo com o texto de Isaías, capítulo 53, Jesus foi rejeitado e desprezado pelas pessoas. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Não foi isso que você leu, irmã Sofia? Se tornou uma vergonha, como alguém que não queremos ver. Ficou tão estranho, irmã Francisca, tão feio, que nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Isso se deu porque ele tomou as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos pecados, as nossas maldades e aguentou tudo humildemente. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Porém, Deus, que enxerga além da mente e do coração, propiciou, através da morte de Jesus, a possibilidade de salvação pela fé em Jesus das pessoas de suas vãs maneiras de viver. No texto que uso para referência, lemos que, havendo Saul desagradado a Deus, o Senhor o rejeitou como rei, chamou Samuel e o enviou à casa de Jessé, porque dentre os filhos dele seria escolhido um para ser o novo rei. Jessé, como qualquer pai, ficou muito feliz e, avaliando com os olhos, apresentou a Samuel os seus melhores filhos, para que escolhesse um como o novo rei. Samuel também avaliou com os olhos, irmã Francisca, que por várias vezes levou em conta e agiu observando a aparência física daquelas pessoas. Mas Deus, Pietro Natan, vê e reconhece as mais profundas intenções da mente e do coração, e nenhuma daquelas pessoas escolheu. Aí, Jessé, irmã Shirley, que está acompanhando, mandou buscar o único que sobrou, o resto. Davi era tido como um despreparado em relação aos outros filhos, comparado com os outros filhos, pastora Ruth, por ser um rapaz delicado. Então, naquela época, um menino como Pietro Natan, quem sabe com o cabelinho de colmeia, não é? Diz que os olhos dele brilhavam, irmã Francisca, mas não eram isso que queriam. Queriam alguém para a guerra, não é? Rude, não é? Alguém que
fosse queimado, né, do sol, enfim, não fosse aquele menino delicado. Se pensava, não é, que assim Deus escolheria, né, um soldado grande, formoso, né, poderoso, preparado para a guerra. Mas Deus disse a Samuel, quando viu Davi: unge, é esse mesmo, unja-o. Samuel então pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que esta palavra possa estar na sua vida, que o Espírito do Senhor possa entrar na sua vida como entrou na vida de Davi, dominar a sua vida e permanecer para sempre na sua vida. É a palavra que eu deixo para você. Oremos. Senhor Jesus, ao concluir essa reflexão, esse sermão, observado que quão finita é a nossa visão humana, a nossa capacidade de ver, de enxergar, de entender que tu sofreste a tortura e morte por nós, para que por meio da fé tenhamos a esperança da salvação. Nos resta lhe pedir, rogar, orar, que nos abençoe para que a nossa mente e o nosso coração sejam santuários da morada do Altíssimo. Assim, viveremos assertivamente, pois nada sabemos se comparado ao que tu és e sabes. Só tu enxergas para além do que os nossos olhos veem. Por exemplo, eu vejo que a nossa irmã Margarete está nos acompanhando, Senhor. Ela pede oração aqui pelos seus irmãos que estão com essa enfermidade. É possível que quando nós olhamos assim, nós não entendemos o porquê disso. Mas tu que enxerga para além do coração, para além da mente, é capaz de entender, acolher, abençoar a vida desses irmãos da Margarete. Eu vejo, Senhor, o meu tio Luiz Rosa, que está acompanhando, a minha nora Jamie Gomes também acompanha lá pela nossa página. Abençoa a vida deles. Abençoa, Senhor, a vida dela. Abençoa a família, os negócios, dá saúde. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Dá, Senhor, do teu poder. Dá, Senhor, da tua graça. Olha para Shirley, que está nos acompanhando também, adorando a Ti, ouvindo essas palavras. Abençoa poderosamente, Senhor, a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Toma nas tuas mãos. Abençoa a Marilei, juntamente com seu esposo, a sua família. Guarda-os, ó Pai, e dá, Senhor, da tua graça e da tua bênção. Eu apresento a pastora Ruth, que não está muito bem de saúde, que tu possa abençoá-la grandemente, e também o Tiago Fossa Lúcia, que sempre nos acompanha. Que a tua bênção possa estar sobre a vida dele de uma forma especial e maravilhosa. Meu Deus, com esse olhar de amor e de misericórdia, eu lhe peço, contemple a todas essas pessoas e atenda às demais pessoas nas suas vulnerabilidades, como nas catástrofes climáticas, as pessoas que são vítimas das guerras, as pessoas que estão nos presídios, nos hospitais, que sofrem pela falta de pão para comer. Por fim, eu lhe peço, fica conosco, nos ajude, nos dê uma semana de paz. É a minha oração, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém.